para beber, mas claro, fomos também. Mas isso aí é outra administração para o culto de casais. Vamos lá! Hoje é noite de... Hoje é noite de... Aleluia! Abra sua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9. João capítulo 9. Coloca aqui pra gente. João, coloca João 9, por favor. Esse é o momento de você parar a conversa. Segura aí as pontas que Deus vai falar com você nessa noite. Uma alegria estar aqui em mais um encontro com Jesus. Vamos embora. João capítulo 9, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Versículo 7. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Pai, eu decidi nada saber a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, e é com muito temor e tremor que eu estou diante da tua igreja nessa noite. Pai, eu te peço que a minha mensagem, a minha pregação não consistam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que elas consistam na demonstração do poder do Teu Espírito. O Espírito Santo, o Senhor está aqui desde quando chegamos nesse lugar. O Senhor está aqui, Senhor, desde quando nós entoamos louvores e desfrutamos da Tua presença. E eu te peço, Deus, que esse encontro com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo permaneça durante a mensagem. Eu te peço, me usa, Deus, como canal do teu fluir nessa noite. Queremos ter um encontro com Jesus. Viemos aqui para isso. Temos uma expectativa de te perceber, de te tocar e de te sentir. Por isso, fica à vontade no nosso meio, Jesus. Nós queremos te ver. Nós queremos a tua presença. E para isso nós viemos aqui. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Esse encontro que nós vamos abordar nessa noite é o encontro de Jesus com um cego de nascença. Encontro com um cego de nascença. Jesus se encontrou com muitos cegos. Na verdade, a Bíblia relata, eu já preguei aqui sobre alguns deles, na verdade já preguei do encontro de Jesus com o cego Bartimeu, que na verdade eram dois cegos em Jericó. Jesus também se encontra com dois cegos na Galileia. Jesus se encontra com outro cego em Betsaida. E com aquele cego semelhante a esse, só um pouquinho semelhante a esse encontro, Jesus usa também a saliva para passar nos olhos daquele cego, e aquele cego volta a ver. Tem um processo. Lembra o pastor Chile, que o apóstolo Alex pregou essa mensagem para a gente? Qualquer dia eu vou pegar aquele esboço com ele e vou pregar aqui o encontro de Jesus com o cego de Betsaida. Tremendo. O apóstolo Alex vai estar ministrando aqui para a gente. Nos compartilhou um dia à mesa. E Jesus se encontrou com esses homens, mas hoje nós vamos falar do encontro que Jesus teve com um cego em Jerusalém. Um cego de nascença. Esse cego, esse encontro, ele aconteceu em Jerusalém.
Curiosidade que 2 milagres de Jesus são relatados quando Jesus esteve em Jerusalém. E outra curiosidade, que 2 tanques foram usados para que esse milagre acontecesse. Você também já ouviu falar do encontro que Jesus teve com aquele coxo, com aquele aleijado lá no tanque de Betesda. E ele cura aquele aleijado, Jesus se encontra com ele e esse milagre acontece em Jerusalém. E o segundo, são apenas 2 milagres que Jesus opera de cura em Jerusalém. É com esse cego de nascença. E depois de aplicar o lodo, aplicar saliva com terra nos olhos daquele homem, Jesus manda que aquele homem, ordena que aquele homem se lave no tanque de Siloé. Curioso é que eu estava estudando essa mensagem e ouvindo algumas coisas. Davi, quando ele conquista a cidade de Jerusalém, quando Jerusalém não se chamava Jerusalém, mas se chamava Jebus, e ali tinha um rei chamado Rei dos Jebuseus. Quando Davi invade aquele lugar, o rei de Jebus, o rei dos Jebuseus, ele vira para Davi e fala assim: aqui você não entra, porque botarão você para fora, te colocarão para fora, tanto os aleijados quanto os cegos. E agora no Evangelho de João, eu não creio que isso é coincidência, irmão, mas o Evangelho de João vai narrar que Jesus se encontra com 2 homens e opera milagres, com um aleijado e com um cego. Não só Davi entrou e conquistou Jebus, que se chama Jerusalém até os dias de hoje, mas o filho de Davi entrou em Jerusalém e operou milagres. Glória a Deus! Tanto no coxo que estava no tanque de Betesda, tanto naquele cego que se lava no tanque de Siloé. E é o mesmo Jesus que entrou em Campo Grande, que veio aqui nessa noite, que entrou na igreja Plenitude, que assim como tocou naquele aleijado, neste cego, tem poder para tocar na tua vida. Não é amanhã, não é semana que vem, mas é nesta noite. Eu creio que o Senhor Jesus tocará em vidas nessa noite. Quantos creem que não amém? Quantos estão ansiosos por um toque de Jesus? Aleluia! Ele já veio. Comece a desejá-lo e adorá-lo. Peça, Senhor, me toca nessa noite. Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia!
Jerusalém, ele está em Jerusalém. E a primeira coisa que eu queria destacar com vocês sobre esse encontro de Jesus com esse cego de nascença é que Jesus ele está acompanhado dos seus discípulos. E os seus discípulos chegam para Jesus e perguntam para ele, versículo 2, João. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Quem pecou? Foi esse homem que é cego ou foram os pais dele? Para ele hoje ser cego. Jesus, ele era o mestre, só para ficar no nosso vocabulário, ele era o professor. E os discípulos, para também continuar no nosso vocabulário, eram os alunos. Então ali estavam os alunos com o professor. Ficou mais claro para a gente. E os alunos chegam para o professor e perguntam, olha, por que esse homem é cego, professor? Por quê? Foi o pai dele que pecou? Foi ele que pecou? Explica para a gente. Por quê? Por que esse homem é cego? A resposta é A. O pai deles, é ele? Pecou? Ou o pai dele, resposta B? Esses homens estão levando questionamentos para Jesus, porquês para Jesus. A ou B? E Jesus chega para eles e fala assim, nem A nem B. Porque tem muitas das vezes a gente chega para Jesus, vai diante dele e fala assim, Senhor, resolve esse problema aqui. E o Senhor pode resolver esse problema assim ou assim? Meu Deus. Ei, o Senhor Jesus, ele não entra numa caixinha e nós damos ordens para que ele resolva, para que ele entre em ação nas nossas vidas pelo caminho ou pelo outro. Jesus não está dentro daquilo que você imagina, ele não cabe aqui. Meu Deus. Jesus, ele excede o nosso entendimento. Aleluia. E Jesus está falando aqui nessa noite para a gente, não é nem A nem B, eu sou a resposta secreta. Meu Você não Deus. conhece ainda. Aquilo Aleluia. que você não sabe ainda, eu vou revelar para você. Porque tem muito questionador que sabe que é antigo aluno, Magro, que conhece um pouquinho do Evangelho e chega às vezes para um líder e fala assim, mas por que, pastor, você está fazendo isso? Não deveria fazer assim ou assado? Cheio de questionamentos, faça assim, pastor A, faça assim, pastor B. O pastor fez aquilo porque A, o pastor fez aquilo porque B. Ei, queridos, às vezes não é A e não é B. Então, o que Jesus está ensinando para a gente, pega esses porquês, esses questionamentos. Jesus, ele até tem misericórdia, responde para eles, até porque ele é o professor. Mas já viu aquele professor que ele responde rápido? Tipo, olha, é isso aqui, mas vamos embora, gente, vamos trabalhar, vamos à obra, não vamos perder tempo com isso aqui não, vamos perder tempo com esse assunto, porque tem muita gente perdendo tempo, Meu Deus. quando já deveria estar lá na frente. Jesus. Não é isso, Isaac, que você pegou aqui? Crente já era para estar lá na frente, e fica, mas por quê? Mas por quê, pastor? Por que você fez assim? Eu acho que deveria ser da forma A. Não, é B, é A, é B. Enquanto isso a gente está pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Ei, a igreja foi levantada para pregar o Evangelho. Meu Deus. Jesus Cristo veio à terra para pregar libertação àqueles que precisam estar libertos, aqueles que estão presos em cadeias. E é para isso que a igreja foi levantada. A igreja foi levantada para tocar na vista de homens, para tocar em pessoas, devolver a vista a pessoas que não conseguem enxergar. E muitas vezes a gente fica, mas por quê? Mas por quê? Mas vamos fazer isso por quê, pastor? Mas não poderia fazer assim, não poderia fazer do meu jeito, daquele outro jeito, porque na igreja que eu era, a gente fazia assim. Na igreja que eu era, fazia assado. Na igreja que eu era, o pastor não usava calça assim. Jesus. Eu também não usava assim, mas agora está na moda assim, pastor. O senhor já tem uma assim? Calça assim, canelinha? Vai comprar? Compra, pastor. Fica legal, canelinha. Isso. Mas na igreja que eu era, o pastor usava terno. Beleza, velho.
Se eu usar a terra, eu vou derreter todo. Eu já estou me derretendo todo aqui, irmão. Eu respeito tudo isso. E se eu for pregar, inclusive, numa igreja que precisa usar a terra, eu vou usar o meu terra. Vou levar um ventilador, vou caçar o primeiro ventilador, eu vou ficar assim na direção dele. Porque eu me derreto todo. Amém, irmãos? Então, às vezes, não é A nem B. Às vezes é do jeito de Jesus. E às vezes o jeito de Jesus, nem eu, nem você, a gente conhece. Isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então joga fora esses porquês. Porque Jesus agora ele vai começar a responder para eles. Versículo 3, João. Versículo 3. Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ei, queridos, é tempo de avançar como igreja. Ei, nós somos do time do dia. É isso. Nós somos do time do dia. Meu Deus. Nós somos do time das obras. Nós não somos do time dos porquês. Nós somos do time que vestimos a camisa do time do dono da luz do mundo. E ele fala, eu sou a luz do mundo. E depois ele fala, vós é quem sois a luz do mundo. Então aqui na minha camisa, aqui atrás, ó, tá Bruno, luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mas enquanto é dia, então você abandona os seus porquês, as perguntas e avança para as obras. Avança para as obras. Isso. Agora, sabe o interessante? É que esses discípulos, eles ficam fazendo perguntas para Jesus. E eu estou passeando um pouquinho por essa questão das perguntas que os discípulos fizeram no versículo 2, porque nos próximos versículos, queridos, essa passagem, todo o capítulo 9, narra o encontro que Jesus teve com esse homem, com esse cego, até o versículo 41. Eu só li até o 7, mas são 41 versículos falando do encontro que Jesus teve com esse cego de nascença. Só que os próximos versículos, que eu não vou conseguir ler todos, são pessoas, fariseus, homens que chegam até esse cego, essa pessoa que era cego, e fica perguntando, mas por quê? Como? Quem é ele? E enchem esse homem de perguntas, mas aguarda um pouquinho que eu já vou chegar lá. Mas voltando ao assunto, esses discípulos que antes perguntavam por quê, ao lado de Jesus, quando Jesus não estava mais com eles, quando Jesus já tinha sido levado para os céus, lá no livro de Atos, agora são esses homens que vão impor as mãos sobre os enfermos. Você lembra do milagre do coxo que estava na entrada do templo, quando Pedro e João chegam e falam assim, não tem um papo, prata nem ouro, mas o que tem eu te dou, levanta e anda. E agora esses homens não têm mais tempo para por quê? Sabe por quê? Porque eles estão cheios do Espírito Santo. Eles estão cheios de Jesus. Só que agora, quando ele opera aquele milagre naquele coxo, agora são eles que vão ter que responder os porquês lá no templo. Porque os fariseus vão cercar ele e vão falar, mas por quê? Como que esse homem? Como? Por que foi curado? Ei, quem não tem o Espírito Santo, quem está precisando do Espírito Santo, se enche de porquê. Está na hora de você pegar o porquê, as perguntas, o ponto de interrogação, jogar lá fora e se encher do Espírito Santo. Você está comigo? Amém. Você está pegando essa mensagem? Jesus. Está na hora da gente avançar. Aleluia. Glória a Deus. É um cego de nascença. Jesus se encontra com um cego de nascença. Ele sempre teve aquela deficiência. Nasceu com aquela deficiência. Agora, lembra que eu falei de alguns cegos que se encontraram com Jesus? Diferente, por exemplo, de Bartimeu, que quando viu Jesus,
quando ouviu que Jesus se aproximava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diferente de Bartimeu, que se desespera pela presença de Jesus, esse homem, pela narrativa, não expressa uma reação com a presença de Jesus. Jesus está ali, volta lá, João, vamos ler, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos, os discípulos de Jesus, lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E o cego está ali. E o debate, as perguntas estão rolando. O cego está quietinho ali. Jesus está do lado dele. Imagina uma multidão, pessoas à volta, e o cego continua ali. Versículo 3, disse Jesus, disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. 4, enquanto é dia. Avança, próximo versículo. Jesus está ensinando, e Jesus continua ensinando isso, e tendo dito isto, cuspiu. Jesus está cuspindo, o cego continua tocando teclado. Jesus está operando, Jesus está a ponto de tocar nele, o cego está ali, porque esse cego também era mendigo. Então, devia estar ali, né? Que as pessoas têm visto com as praças se exibindo, possivelmente não tem tecladista, um artista, está ali tocando, e o cego está ali, um pedinte, tendo visto isso, cuspiu no chão e misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se. Tipo assim, o cego não falou nada. Sabe o que isso me aparenta? Que o cego está acomodado, porque é um cego que é desde nascença. Ele está acomodado, acostumado a ser cego. É um cego que é cego, a presença de Jesus chega, ele continua no teclado, na harpa, batendo bafo-bafo com os amigos. E Jesus está ali, cura ele. E nós vamos ver algumas coisas mais interessantes lá na frente. Mas o que me mostra que essa pessoa que tem essa deficiência, que está desde quando nasceu, que é cego de nascença, está acomodado com a situação. Ei, queridos, e aí eu prego para mim e para você nessa noite. Tem muita gente que carrega coisas desde que nasceu. Eita! Deficiências, problemas, pecados, coisas que precisam ser corrigidas desde quando era pequeno, quando era criança. Tem pessoas talvez com problemas de caráter que na sua casa cresceu desde pequenininho, vendo seu pai mentir, sua mãe mentir, uma casa um ambiente de mentira, e aí foi criança mentirosa, adolescente mentiroso, jovem mentiroso, adulto mentiroso. Talvez ele até se converteu e continua mentindo com problemas de caráter. Talvez são coisas que ele carrega, pessoas carregam desde pequeno, problemas numa casa onde tem pornografia, baixando pornografia, marido traindo a mãe traindo o marido, aquele ambiente, e ele cresce assim, vê tudo aquilo, e desde pequeno se coloca na pornografia criança, pornografia adolescente, pornografia jovem, e ele vira adulto e é pornográfico. Talvez cresceu num ambiente de grosseria, pais e mães, um ofendendo o outro, e aí ele se torna grosso, vem grosso, jovem grosso, criança grossa, adolescente grosso, jovem grosso, e ele é grosso até hoje. É verdade. E eu poderia falar de tantos outros pecados, deficiências, problemas de caráter, vícios. Talvez a criança foi criada naquele cheio de mimimi. Não pode isso não, porque fulano não pode arranhar. Não pode no chão, não pode. Bota a sandalinha nele, que vai pegar um resfriado. Vai comer terrinha. Não pode. Vai cair no chão, sopra, vai tomar uma doença. Aí vira uma criança neurótica, doente, cheia de doença. Depois, quando é adulto, querido, está na hora da gente romper
Forte. Ei, você já cresceu. Você já cresceu. Eu acho que aqui na plateia tem no máximo, no mínimo, adolescente. Mas mesmo você adolescente, já está na hora de você despertar. Deus. Ei, coisas que te acompanham desde pequeno, está na hora de você rejeitar e colocar isso de lado. Amém, Jesus. Está na hora de você clamar por um toque. Ei, essa noite, a noite do encontro com Jesus, peça a Ele: Senhor, toca nesse meu problema, toca nesse meu pecado, me liberta. Toca, porque eu não aceito, eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar sendo um mal educado. Eu não posso continuar um viciado em pornografia. Eu não posso continuar sendo uma pessoa com descontrole financeiro. Lares que viram pais gastando dinheiro, torrando dinheiro, e daqui a pouco você cresce, está torrando o teu dinheiro, gastando mais do que recebe. Está na hora da gente jogar isso fora e falar: Deus, toca nisso! Toca! Esse cego foi apático. Pelo menos o que a narrativa nos mostra, que ele não tem reação. Está na hora da gente colocar ação e falar: toca! Toque e liberta! Toque e transforma! Toca duas mãos! Na hora da gente parar de falar assim: esse é meu problema, eu sempre fui assim, desde novo eu sou assim, como se isso fosse um escudo e uma desculpa para você errar e pecar. Meus pais foram assim, é por isso que eu sou assim. Ei, querido, está na hora de você pegar isso e abandonar e falar: o Senhor me tocou, eu era cego, mas quando Ele me tocou, eu fui curado e passei a ver. Eu era mergulhado em pornografia, mas quando o Senhor me tocou, eu abandonei a pornografia. Eu abandonei a mentira, o vício, os palavrões, a grosseria. Meu Deus. O mimimi. O espírito de contenda, de briga, tudo briga. Para com isso, cara. Seja brigão, seja doce. Seja doce. Seja suave. Sinta aí o Espírito Santo te tocar, sinta o toque de Jesus aí. Hoje-me de novo, eu não me vejo sem tua presença. Toca-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Jesus veio aquele homem e eu saí de casa numa indecisão. Faço um teatrinho, Meu Deus. faço. Eu não sei, acho que eu não vou fazer teatrinho não. Eu ia fazer um teatrinho, mas eu não vou fazer mais. E aí quando eu vi o Felipe, eu falei: confirmação. Eu preciso fazer um teatro. Faz o teatrinho? Vem cá, Vamos lá. Glória a Deus. Senta aqui, cego. Isso. Ele é cego. Viu como é que o cara é bom? Já entrou no personagem? Já entrou rápido no personagem?
Você é cego. Você é cego. Jesus, ele cospe. Ele cospe na terra. E aí, quando ele cospe, faz lodo. E aí Jesus, ele aplica no olho daquele cego. Ajuda aqui, vamos deixar esse cego limpo. Bota um lavador no cego aí. Isso. Ele é barbeiro. Está acostumado. Bota a metolinha de arte. É profético, Senhor. Meu Deus. É profético, Jesus. Oh, tu abriste os olhos, tu abriste os olhos. O Senhor abriu, o Senhor revelou. E aí? Oh, aleluia! Jesus, ele passa o barro com o cuspe nos olhos daquele cego. E eu pergunto para você, o que curou aquele cego? Foi as mãos de Jesus que tocou nos olhos dele? Porque muitos estão pensando, o que curou foram as mãos de Jesus tocando nos olhos do cego. Mas eu pergunto para você, cego, que não é mudo, você consegue enxergar alguma coisa? Não. Porque é poderoso quando Jesus toca nas nossas vidas. Só que o milagre, ele é uma conjugação de toque de Jesus com a obediência de quem é tocado. Jesus toca na vida de muitas pessoas nessa noite. Aleluia! Toca nos olhos, toca na mente, toca nos pecados para purificação. E talvez você está pedindo, toca em mim de novo. E Jesus está tocando em você nessa noite. Só que Jesus vai te dar uma direção. Ei, filho, eu te toco, mas agora você vai obedecer e fazer a tua parte. A tua parte é se lavar e se purificar lá no tanque de Siloé. O toque de Jesus não é suficiente para curar esse cego de nascença, mas quando ele faz a parte dele e ele se lava, quando ele vai no tanque de Siloé, e ele se lava, quando ele obedece à direção de Deus, quando ele obedece aquilo que Jesus fala para ele, ei, você precisa abandonar algumas coisas, ei, você precisa se purificar, ei, algumas coisas têm que sair da sua vida. E agora, aquele que era cego, ele passa a enxergar. O milagre é toque de Jesus e as suas mãos indo se purificar. Ficou claro para a gente nessa noite? Para o nome de Jesus. Naamã chegou até o profeta e o profeta falou assim: ó, vai se banhar 7 vezes lá no rio. O profeta podia ter posto as mãos sobre ele e falou assim: ser curado da tua lepra.
Aí ele falou, não, vai lá, mergulha 7 vezes, tem um processo. E a tua cura tem um processo, a tua libertação tem um processo. Não é só o toque de Jesus, mas é a tua caminhada, são os 7 mergulhos. É a tua consagração, é a tua ida até o tanque de Siloé para se lavar e ser purificado completamente. Aleluia. Versículo 8, João. Seus vizinhos, aquele homem recebe o toque de Jesus, é curado, e a Bíblia vai dizer que os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Versículo, repare que agora aqui os vizinhos estão perguntando sobre aquele homem. Não é esse mendigo? É o mendigo? É o ceguinho? Não é aquele homem? Versículo 11 agora. Ele respondeu, ele quem? O cego, o ex-cego. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eu pergunto para você, os vizinhos celebraram? Os vizinhos falaram, glória a Deus, que bênção que agora você pode retornar às suas atividades. Na verdade, não retornar não, mas iniciar, porque ele é um cego de nascença. Versículo 12. Eles me perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Olha isso. Aqueles vizinhos viram o homem ser curado. Em vez de celebrar, não celebraram. Mas repara antes disso que Jesus já sai de cena. Jesus saiu de cena. Ele não está mais aqui. Jesus só vai voltar à cena no final do capítulo 9. Parece que Jesus vai comer um lanche, vai fazer alguma coisa, vai dar uma volta e vai deixar o ex-cego interagir com aqueles que cercavam ele. E aí os vizinhos perguntam. E aí daqui a pouco os vizinhos chegam e falam assim, vamos levar ele para os fariseus, e os fariseus vão tirar isso a limpo. Como é que foi que isso aconteceu? E o que eu aprendo com isso é que quando muitos de nós estávamos jogados, largados, enquanto muitos de nós estávamos sem perspectiva, e a gente não chamava a atenção, mas quando nós atraímos o olhar de Jesus para nós, quando Jesus olhou para a tua vida, você começou a ser comentário de vizinhos, de parentes, de grupo de WhatsApp, de mensagens no direct, printaram a bênção que você recebeu e enviaram. Eles não curtem, mas eles printam e enviam e falam assim, ó, viu, ceguinho? Tá vendo agora? Como? Mas como que ele conseguiu? Por que ele conseguiu? Eles nunca vão entender o amor que Jesus tem por você, o amor do olhar de Jesus para você. E eles vão ficar perguntando, ele começa a chamar a atenção. Repare que agora as perguntas continuam. Iniciaram as perguntas com os próprios discípulos. Agora as perguntas passam para os vizinhos e as perguntas vão passar para os fariseus. Queridos, eu vou encurtar aqui para você, mas os fariseus chamam o ex-cego, liberam ele, depois mandam chamar os pais dele. Eu fico imaginando uma sala, os fariseus sentados numa reunião e falam assim, manda entrar o pai dele. Vem cá, ele era cego mesmo? Não, ele era cego. Mas como é que ele ficou curado? Pergunta para ele, aí chamam ele. Vem cá, tu era cego, cara? Como é que é isso? Quem te tocou? Vamos acompanhar só essa parte da leitura aqui. Versículo 16, João. Vai começar a sessão de entrevista. Os fariseus vão começar a interrogar eles. E aí o versículo 16 vai dizer, alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus. Falando de Jesus que tocou no cego. Esse homem não é de Deus.
pois não guardam o sábado, porque Jesus havia curado, feito lodo no sábado, ele não podia fazer barro no sábado, olha isso. Mas os outros perguntavam como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos, e houve divisão entre eles, estão sem saber a resposta. E aí, versículo 17, tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Que diz você a respeito desse que tocou em você e te curou? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu. Olha a resposta do homem: ele é um profeta. Ele é um profeta. Agora, avança comigo para o versículo 32, João, porque esse interrogatório ele vai continuar. E aí vai dizer: ninguém jamais, os fariseus continuam perguntando, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Aqui é o próprio ex-cego falando: ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Versículo 33. Se esse homem, se esse Jesus que tocou não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Se ele não fosse de Deus, ele não ia poder fazer nada por mim. A outra resposta que ele deu é: ele é um profeta. Porque aqueles fariseus ficam sufocando com perguntas, querendo inquirir por quê, como você era mesmo cego. E o que eu aprendo com isso é que tem muita gente que está cercando a tua vida, querendo colocar coisas na tua cabeça para que você mude de opinião. Talvez você não entendeu ainda, mas os fariseus eles estão insistindo, forçando aquele cego a mudar a declaração dele. Eles queriam que o cego abrisse a boca deles e falasse assim: quem me tocou, esse não é de Deus não. É essa igreja que faz esse movimento. Eu até fui no culto lá, mas olha, a igreja parede preta, pastor com calça meia pescando sininho, o diácono assim, tecladista, estranho com a calça pintadinha. Essa igreja não é de Deus não. Eu até senti a presença lá domingo. Me chamaram para o encontro com Jesus. Eu chorei em tudo quando a Débora ministrou, mas sei lá, eu não sei. Tudo que os fariseus estão querendo é que esse homem mude a experiência que ele teve com Jesus. E eles insistem, e pessoas vão cercar você para que você mude de ideia, para que você flexibilize aquilo que você tem recebido aqui nessa casa, da parte de Deus, através da tua leitura com as Escrituras. Porque aqui você chora, aqui você tem experiências com Deus, aqui Jesus toca você. Mas quando chega lá fora, tem um bando de gente que vai te cercar, igual cercou esse cego, esse ex-cego, para fazer com que ele mudasse de ideia e falasse assim: eu acho que talvez não seja de Deus não. Não sei. É gente que sai e fala assim: aí, como é que foi o culto para você? Aí você está no teu coração, você fala assim: o culto foi demais, o culto foi top. Aí a pessoa: não achei o pastor não pregou legal hoje não. Aí você: eu também acho que verdade, também pensando bem, falando por esse lado, não foi muito legal mesmo não. É gente com mente fraca e um monte de urubu cercando você para mudar você. E sabe o que ele quer tirar? É você da presença de Jesus. Você teve um encontro com Jesus. Não, um encontro com Jesus, João. Você nessa noite teve um encontro com Jesus. Você está sentindo o toque dele. Mas quando você sair daqui, o teu zap toca, os directs tocam, pessoas te chamam só para descreditar as experiências que você teve com Jesus. Cuidado com os fariseus, com os abutres, os urubus
querem tirar você da presença de Jesus. Você está entendendo isso, igreja? Você está entendendo? Volta para o céu, volta para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Oh, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Desacreditar o que Jesus fez na tua vida. Versículo 16, João. Alguns dos fariseus, esse, nós já lemos esse, né? Desculpa. Já lemos esse. Vamos lá. Vamos prosseguir. Ei, queridos, o que as pessoas falam lá fora sobre as suas experiências, sobre Jesus, não pode mudar aquilo que você viveu com Ele. Não pode mudar. Aleluia. Versículo. Eu separei os versículos fortes aqui, não sei se leu. Vou dar uma mensagem para esses aqui. Estão ao vivo? Vamos embora. Mateus 25, 23, 15. Todo aquele que tenta te desviar da presença, todo aquele fariseu, todo aquele questionador que tenta tirar você da presença de Deus. Mateus 23, 15. Lemos ontem no grupo de leitura bíblica e eu falei, pô, que legal esse versículo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. É pessoa querendo te capturar para ele e torna você mais 2 vezes mais. Jesus falando. E aí ele vai falar assim, ó, ai de vocês, versículo 16, só essa parte. Ai de vocês, guia de cegos. Que capacidade essa pessoa tem de tocar na nossa mente e falar para onde a gente vai. Vocês são guias de cegos. Mateus 18:6. Mateus 18:6. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos, se alguém de fora, fariseu, abutre, urubu, se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Todo aquele que tenta te desviar da presença de Deus precisa ler isso aqui. É sério, né, irmãos? Então, fecha teus ouvidos, teus olhos, a tua mente, porque eles querem te capturar e descreditar tudo aquilo que você vive na presença de Deus. Você está comigo? Amém. Aqueles homens, na verdade, os pais daquele rapaz, eles estavam, tudo isso estava acontecendo numa sinagoga. Esse interrogatório, essa sessão de entrevistas estava acontecendo dentro da sinagoga. O milagre provavelmente foi fora da sinagoga, mas agora eles chamaram os pais do homem, chamaram um homem que não tem nome, começaram a interrogar. E os pais do rapaz, eles têm medo de ser expulsos da sinagoga, porque dependendo da resposta que aqueles pais dariam, eles seriam expulsos da sinagoga. E aí eu quero que você acompanhe comigo no versículo 33. Se o homem, João 9:33, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso eles responderam, você nasceu cheio de pecado, e como tem ousadia para nos ensinar. E o expulsaram. Eles tiraram aquele rapaz da sinagoga.
Eles tiraram aquele rapaz da presença dos religiosos. Ei, muitos toques que Jesus vai dar na vida de muitas pessoas vai fazer com que você seja expulso, excluído de alguns lugares. Meu Deus, meu Deus. Algumas pessoas não vão te receber bem em alguns lugares, quando souberem que você teve um encontro com Jesus. Pessoas vão falar assim: pô, aqui não. Anda mais com a gente não. Não anda mais com a gente não. Ah, mas que história é essa? Que história é essa? Pô, mas tu saiu com a rapaziada, a gente saiu uma noite. Pô, e agora tu tá nesse sistema de careta, não vai mais acompanhar a gente? Ei, portas vão se fechar para você. Se prepare para isso. O evangelho é para corajosos. O evangelho flex não é para mim. Flex não é aqui. Ei, eu tô para ministrar uma. Deus está colocando uma série de mensagens no meu coração. E aí nós vamos ver quem é a igreja. Deus está colocando no meu coração para pregar uma série de mensagens. O que Jesus pregou. O que talvez eu mude o nome, mas vai ser isso aí. Pregações de Jesus. Vamos ver se a igreja aguenta. Porque em algumas igrejas Jesus não poderia pregar. Porque se Jesus abrisse a boca e falasse: tira ele daqui agora, vai acabar com os membros, com o movimento, tira. Eu vou pregar isso aqui. Pastor, tu não tem medo não? É claro que não. Claro que não. Nós vamos pregar o evangelho sério aqui nesse lugar. A plenitude é assim. Você visitando a gente pela primeira vez, já vai se acostumando. A pessoa tem a calça. Só a calça prestando sirico. O resto, irmão. O resto a gente prega a verdade. Paredinha preta, só para disfarçar, ficar bonitinho fora. O resto é couro no lombo. Não é, Felipe? Não é, Felipe? Já te aliviei alguma vez? Nunca aliviei porque esse menino tem chamado. Tu tem chamado, cara. Você tem chamado. Você sabe para que Deus te chamou. Sinta o Senhor para a tua vida. Eu te coloquei ali na terra para liderar jovens, influenciar jovens. Você tem um chamado. Continue lavando suas vestes lá no tanque de Siloé. Se limpe. Experimenta andar perto de mim, irmão. Sou chato, hein? Eu sou chato, eu sou chato, eu sou Daniel. Vamos lá. Aquela menina posto para fora. Ela é posto para fora da sinagoga, porque portas vão se fechar para você. Só que aí, quando ele é posto para fora, versículo 35, Jesus parece que foi na praça de alimentação e agora ele está voltando. Tá? Jesus falou assim: está na hora de eu voltar. Porque agora botaram ele para fora. Eu toquei nele, agora vamos arrematar tudo isso que eu fiz. E aí eu pergunto para você: aquele cego viu Jesus? Ele viu Jesus? Não, porque ele foi se lavar no tanque de Siloé. E quando ele volta, ele entra na sinagoga. E Jesus vai comer um Big Mac com os discípulos. E aí Jesus volta. E agora ele está ali. E o céu nem sabe que Jesus é Jesus. E aí no versículo 35 vai falar: Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo, foi se encontrar com ele. Disse: você crê no Filho do Homem? Versículo 36, perguntou o homem: quem é ele? Ele não viu. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Eu não sei quem é ele. Versículo 37, disse Jesus: você já o tem visto. Você já tem visto, está aqui na tua frente. Eu abri seus olhos para você me ver. Ei, você que veio aqui nessa noite já tem visto.
E agora, no versículo 38, então o homem disse: Senhor. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Ei, Jesus está dando chance para muitas pessoas aqui. Vai crer nele e o adorar. A mensagem entrou no teu coração. Você creu? Essa é a chance de você entrar na presença dele